Pessoal, é o seguinte, quem tiver dúvida, tiver pergunta, pode mandar no chat aí, que eu vou falar um pouquinho aqui, eu quero ser bem breve, e aí a gente vai abrir ali para pergunta, conversar um pouquinho, né? A intenção é a gente fazer toda segunda-feira, fazer um bate-papo sobre venda, né? Começando bem a semana aí, e depois a gente conversar um pouquinho e fazer um modelo mais curto aí, mais objetivo. Porque a gente tá fazendo reunião todo mês, e às vezes ficava um espaçamento muito grande, a gente fazia uma coisa muito teórica, e eu acho que é hora da gente focar mais na venda do que nunca, né? A gente está passando por um momento que a gente tem que focar bastante na venda. Bom, dia 4, tem alguns gestores que não estão aí na reunião. Então, começo de mês, pessoal, acho que a tarefa de casa é a gente começar o trabalho do zero. Uma coisa, pessoal, tá? Que eu estava pensando esse final de semana. Isso aí é legal, até você passar, para quem é representante, passar para os clientes, quem é gestor, passar para o time de vendas, é o seguinte, pessoal. O que a gente precisa hoje? A gente fala muito de venda, a gente fala bastante de técnica de venda, a gente fala bastante de encantar o cliente, mas a gente não vai conseguir fazer nada disso se a gente não tiver cliente para encantar. O que eu quero dizer? Pessoal, eu conversei com vários de vocês esse mês e assim, não adianta nada a gente estudar, fazer técnica de venda e ficar esperando o cliente na loja. O cliente não vem para a loja. Esquece isso aí. Principalmente agora, pessoal, que a gente tem aí, para quem tem sazonalidade, a gente tem o Dia dos Pais. Então, assim, ó, eu falei isso no ano passado, no Natal, falei na Black, e vou repetir agora pro Dia dos Pais. E aconteceu o Dia das Mães. Quem ficar esperando o cliente na loja, pode esquecer. Você não vai vender. O cliente não vai vir para a loja. O cliente ele está recebendo uma enxurrada de campanha, uma enxurrada de promoção. O Dia dos Pais é agora final de semana. Então a gente não pode esperar. Primeira coisa, pessoal, começou o mês, para a gente relembrar aqui. A gente precisa ver o que foi feito de bom mês passado, aquilo que não deu certo, corrigir, pegar os clientes inativos que compraram o mês passado, colocar esses clientes nos ativos e agora começar a correr atrás desses clientes. Uma coisa da reunião, pessoal, que eu quero fazer toda segunda-feira com vocês é justamente para a gente lembrar isso para o nosso vendedor. Porque fala assim, mas a gente é repetitivo, a gente tem que repetir até o time aprender. Tem uma paródia bem interessante de um padre, que eu não sei se isso é uma anedota ou se é verdadeiro isso, mas diz a lenda que tinha um padre que todo domingo ele rezava o mesmo sermão. Todo domingo ele ia falar e falava a mesma coisa para as pessoas. Todo domingo ele ia e falava a mesma coisa para as pessoas. E aí, chegou um dia que o pessoal que era da igreja ficou meio esgotado do sermão do padre. E foi lá falar com o padre. E chegou para o padre e falou: seu padre, a gente gosta do seu sermão, o senhor é muito sábio, a gente respeita. Mas com todo respeito, o senhor tem que mudar o sermão. A gente, né, já está enjoado do mesmo sermão todo domingo. Quando que o senhor vai começar a rezar outro sermão para nós? Aí ele olhou para as pessoas e falou assim: eu vou começar a rezar o outro sermão quando vocês começarem a fazer isso que eu estou falando para vocês todos os domingos. Então, assim, eu acho que o time de vendas, pessoal, é a mesma coisa. A gente tem que repetir para o time todos os dias a mesma coisa. E quando o time de vendas falar que está repetitivo, você tem que falar para ele: eu vou parar de repetir quando vocês começarem a fazer aquilo que eu estou falando, né? Porque tem duas. Outra coisa muito interessante que eu estava lendo essa semana sobre filosofia, eu estou estudando um pouco sobre os deuses do Olimpo. E o cara que estava dando aula lá, ele falou uma coisa muito interessante. Qual que é a coisa mais poderosa que existe no planeta para perfurar uma pedra, para construir um cânion, para fazer qualquer coisa? A coisa mais poderosa que existe é a água. É ou não é? A água tem até um ditado que diz assim, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Só que se você for parar para pensar, a água ela bate e ela não para, ela não para por ali. Quanto tempo ela demora para ela causar uma erosão, quanto tempo ela demora? E a água é o seguinte: se a água bater e a pedra resistir, o que a água vai fazer? Ela vai voltar para trás? Não. Ela vai passar por cima da pedra. E enquanto ela não conseguir passar e fazer o que ela tem que fazer, a água não vai parar de fluir. E eu acho que esse aí é um recado para quem é gestor.
Porque, assim, é difícil muitas vezes, pessoal, o time de vendas a gente tem que ficar repetindo, 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 repetindo. E outra coisa, nesses estudos aí, eu descobri uma coisa muito legal, que todo dia a gente aprende uma coisa nova. Você sabe que quer dizer, da onde que vem a palavra líder, liderar, não? A palavra liderar, líder, ela vem do celta, e quer dizer levar alguém aonde ela não pode ir sozinho. Então, falando essa questão do padre, essa questão da pedra e a questão da palavra liderar, liderar é a gente levar as pessoas aonde elas não podem ir sozinhas. Eu acho que por isso que a gente está aqui. Tanto para a gente levar para o nosso cliente, quanto para a gente levar para o nosso vendedor. A gente tem que rezar o mesmo sermão até eles aprenderem esse sermão e a gente puder mudar de sermão. Então, acho que esse é o recado. A gente não pode desistir. Uma coisa, pessoal, quando a gente fala de cultura, né? Quem tem que desistir não é a gente. Quem tem que desistir é a pessoa que a gente está liderando. Porque o que eu vejo muitas vezes, pessoal, e eu sei que é difícil, tá? Isso acontece comigo também, porque eu tenho muito mentorado que muitas vezes a gente fala e as coisas não acontecem. E eu não desisto, eu continuo repetindo. Quem tem que desistir não é a gente. Quem tem que desistir é a pessoa se ela não quiser fazer o que tem que fazer. A cultura é nossa. Quem vive o sonho, ou quem é liderado vive o sonho que a gente sonhou, ou senão a gente não vai viver o sonho dele. A gente não pode inverter a pirâmide. Então, acho que o recado agora no começo da semana, né, e muitos de vocês fizeram reuniões e conversaram com o time, até eu conversei um pouquinho hoje com a Mônica, no sábado também, né? A gente não pode desistir. A gente tem que rezar o sermão até o time aprender. Se o time não quiser aprender, a gente vai continuar rezando a mesma missa. Os incomodados que se mudem. Porque, pessoal, resultado vai vir com a repetição do processo. Então, assim, é pegar todos os clientes e entrar em contato. Ah, mas o cliente não responde. Gente, a nossa função é oferecer, manter o processo, criar processo. Outra coisa, conversei com alguns de vocês agora, até o dia 10 a gente vai mandar o resultado para quem é da plataforma. Gente, quem está trabalhando a parte do Flywheel está tendo muito resultado. E aí, essa parte, pessoal, de pedir indicação, isso aí é um dilema para o vendedor, porque eu também passo por isso. Muitas vezes a gente tem vergonha de pedir indicação. Eu estou falando isso porque isso acontece comigo também. Só que eu uso aquela tática do Chaves. Quem é das antigas vai lembrar, né? O pessoal fala, Chaves, você não tem vergonha? O Chaves falava assim, eu tenho, mas eu aguento. Então, assim, mesmo com vergonha, você tem que fazer o teu papel. Muitas vezes, eu me sinto desconfortável e eu tenho 25 anos de estrada, eu me sinto desconfortável de pedir indicação para cliente, mas eu vou e peço, entendeu? Então, a gente tem que fazer isso, trabalhar isso no nosso time, criar essa cultura. Então, dever de casa, entrar em contato com todos os clientes, olhar qual é a nossa curva ABC, não desistir de rezar a campanha, as campanhas para o nosso time. E, gente, começar a trabalhar agora o Flywheel no começo do mês. Começo do mês, pessoal, PA tem que ser alto. Não vamos aceitar PA abaixo de 2,5. Tá? O ideal é 3, começo de mês. Você que é gestor. Tá? Não vamos aceitar a meta menos de 65% até o dia 15. Porque se a gente tiver com meta menos de 65% até o dia 15, vai ser muito difícil a gente bater meta. Tá? E agora, pessoal, muitas lojas ainda estão em promoção, algumas encerraram a promoção agora no final do mês, só que a gente está com preview de verão para quem trabalha com sazonalidade. Então, agora não tem desculpa para o vendedor vender um produto no atendimento. A gente não pode esperar o cliente. Quem for passivo vai ficar fora do jogo. Então, o recado qual que é? Sair cantando pneu, entrar em contato com todos os clientes. Não podemos trabalhar o começo do mês como a gente trabalha, no final do mês. E aí, pessoal, muito interessante, mais uma vez aqui, Mônica, obrigado. Você mandou aquela matéria da Tesla para mim. Eu assisti, eu estava na estrada hoje, vi alguns vídeos e até estava lendo uma matéria. Pessoal, olha só que interessante uma coisa que a gente já vem falando há muito, muito tempo, que a gente vem rezando essa missa aí com vocês. Tesla entra no ramo do food service com um restaurante retrô futurista em Los Angeles. Olha só que interessante.
interessante. Eu só vou ler o preâmbulo aqui e a gente já vai comentar. A Tesla do bilionário Elon Musk está expandindo... Ah, só para ajudar aqui, caiu a minha internet. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Minha internet caiu aqui, pessoal, bem na hora que eu estava lendo a matéria. Mas, pessoal, até a Mônica me mandou, acho que foi ontem, no sábado, não lembro. E daí ela mandou, na verdade, um carrossel para mim. E eu estava lendo esse carrossel e eu fui dar uma pesquisada. E eu não sabia, foi em abril, o Elon Musk lançou um restaurante em Los Angeles com mais de 80 carregadores de alta... carregadores de alta velocidade, com um negócio bem futurista, com robô atendendo, enfim, com vários lanches lá dentro no restaurante. E aí você para pensar assim, cara, por que o Elon Musk vai lançar uma lanchonete, cara? O cara é bilionário, o cara lança foguete, por que o cara tá fazendo uma lanchonete? Pessoal, para que ele tá fazendo isso? Ele tá fazendo isso para fortalecer a comunidade dele. Eu não sei se vocês sabem, o dono da Cacau Show aqui no Brasil está construindo um parque, que é um parque que vai ser estilo Disney, com a temática de chocolate. Para que você acha que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso para criar uma comunidade ao redor dele, assim como o Elon Musk está fazendo. Isso vai fortalecer demais. E isso a gente pode fazer dentro do nosso negócio. Sexta-feira à noite eu estava dando um treinamento numa loja em Guaraniaçu, lá na loja da Fran, e eu falei para o time, falei, gente, nós como vendedores, a gente precisa criar a nossa comunidade. Você tem que ter um grupo lá com os seus clientes, que é um grupo que não é grupo de venda, que é um grupo onde você vai mandar informação lá para ele, que você vai fazer bate-papo com eles lá dentro, que vai fazer aquilo que a gente faz no grupo da JA. Manda matéria falando sobre as marcas que ele gosta, sobre moda, sei lá, sobre serviço que você trabalha. Você pode criar um grupo com os seus melhores clientes, criar essa comunidade. Dentro do varejo, criar ambientes para criar essa comunidade. Como o cara da Cacau Show fez, como o Elon Musk está fazendo também, pessoal, a gente não precisa inventar a roda. A gente só precisa pegar essas ideias e colocar em prática. Que são ideias maravilhosas, que são ideias muito legais. E tem tudo a ver com a criação de comunidade. Gente, a gente só vai ficar no jogo se a gente criar comunidade em volta do nosso negócio. Por exemplo, você que é varejista, você que trabalha com a marca boa, você pode utilizar essa marca como âncora, assim como Elon Musk usa a Tesla. Voltou agora a minha internet aqui. E o que ele fez isso? Ó, Elon Musk transmitiu deixa eu pegar aqui, ó. A Tesla do bilionário Elon Musk está expandindo sua atuação para novo setor. A fabricante de carros elétricos está construindo restaurantes com drive-in e retrofuturista, e tem até cinema para o cara ir lá dentro do Tesla dele. Os hambúrgueres vêm dentro de uma embalagem que é a embalagem do Cybertruck. Tudo isso, pessoal, cria engajamento. Eu não sei se vocês sabem, mas olha só que coisa interessante. Quando a indústria de café tentou entrar no Japão, o japonês, eles não tinham hábito de tomar café. O japonês, o café não, os caras não conseguiam vender café lá dentro, no Japão. Por quê? Porque os caras não tomavam café. O japonês toma chá. E o que eles fizeram para começar a vender café? Começaram a trabalhar mídia, e dentro dos ônibus e do metrô, dentro do Japão, as empresas de café começaram a borrifar aroma de café dentro do metrô e dos ônibus para criar essa vontade, para criar essa demanda para a galera começar a tomar café. E hoje o Japão consome bastante café. O que isso tem a ver com a gente? Que muitas vezes nós podemos criar a demanda. Nós podemos criar a demanda para suprir a oferta do nosso cliente. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, antes de tudo, a gente tem que fazer o beabá, que é a venda. Ah, Mônica, obrigado. Você mandou lá no link. Pessoal, se tiverem mais perguntas aí, podem mandar ali. Então, pessoal, isso a gente está vendo. A gente está vendo o Elon Musk. Pessoal, a Amazon hoje está no segmento farmacêutico. Está num monte de segmento. Por quê? Quanto mais você conseguir criar
uma comunidade ao redor de você, mais produtos você vai poder vender para o teu cliente. Eu estava conversando com o Thiago hoje de manhã, que é representante lá no escritório, não sei se o Thiago está na reunião aí, e o Diogo, e falando disso, quem é lojista aí? Cara, você não quer mais um representante, um vendedor, indo lá só para tirar pedido na tua loja. Tô mentindo ou não? Você quer alguém que vá lá e te leve algo a mais. Que te leve informação sobre o produto, informação sobre a marca, informação sobre o mercado. Então, pessoal, é para ontem. Você que é vendedor, você que é gestor, você tem que começar a criar uma comunidade. Crio. E, pessoal, às vezes assim, ó. Ah, mas eu não dou conta nem do meu grupo. Como é que eu vou criar um grupo com os meus clientes? Bom, aí você tem que ver quais são as suas demandas. Quais são as suas. Aquilo que você tem que dar prioridade. Então, isso é uma coisa bem importante, pessoal. A gente tem que acordar. Obrigado, Mônica, de novo pela matéria. Essa matéria que só vem corroborar aquilo que a gente vem falando. Que o Elon Musk está criando um mecanismo para engajar o cliente dele. E a gente precisa criar mecanismo para a gente engajar o nosso cliente. Pessoal, se vocês quiserem abrir o microfone aí para a gente conversar agora, podem abrir. Mônica, você compartilhou com a tua gerente, com o teu time essa matéria aí? Na verdade, Fer, eu mandei agora, tá? Hoje nós tínhamos reunião de todos os gerentes. Então, eu mandei muita informação. Eu mandei aquela do Rony, lá da Lambu. Foi o que eu trabalhei hoje. Eu trabalhei hoje na reunião as reportagens que você me encaminhou. Então, era muita informação. Então, eu vou colocando um pouco por dia. E agora, por sinal, faz uns 5 minutos que eu mandei a elas essa parte do Musk. Eu vou mandando um pouquinho por dia, senão elas ficam atordoadas. É bastante informação, né? É. Por sinal, na reunião hoje, a Beth falou dos... Meu Deus, esqueci do nome que junta... Deixa eu até ver. Que junta dos Power Suits. Bem legal a reunião hoje. Todas as cidades vieram. Da matéria lá sobre os soft skills, hard skills e o power skills lá, né? Que é a mistura das duas habilidades. Enfim. Aquela história, né? Eu acho que hoje o que a gente tem que trabalhar mais é a parte comportamental, que seria os soft skills, né? Que eu acho que é o mais difícil hoje, né? Formação, você consegue gente com formação a rodo aí. O problema é você conseguir pessoas que consigam liderar time, se comunicar, né? Sim, e Fer, até nós estamos falando hoje, além de tudo, dessa parte de inteligência emocional, que você citou o livro, como é difícil os times conseguirem a convivência, né? Eu não sei vocês, se vocês têm bastante colaboradores, mas puta merda, como é difícil a gente trabalhar eles para daí a gente trabalhar o que realmente precisa, né? Eu acho que foi com você, né, Mônica, que eu comentei esses dias, que eu tava... Essa frase nem é minha. Eu vi o gestor falando e é uma coisa muito verdade. Ele falou, o que é uma empresa? Foi com você que eu falei isso aí, né? Não. A empresa, acho que foi com a Ana lá de turno. Uma empresa nada mais é do que um aglomerado de pessoas com um único objetivo e um aglomerado de pessoas com vários problemas diferentes, com um objetivo em comum. Então, você imagina, você que nem você tem 4 gerentes aí, tem, né, mais de 20 vendedoras. Cara, nunca vai estar todo mundo bem no dia. Nunca vai estar. Né? E aí, como que administra isso aí? Como que traz para perto? Você imagina um time, vamos comparar lá, um time de futebol. Eu joguei futsal. Né? Futsal eram 5 na quadra e na minha época acho que era 18 no total no banco. Cara, você ia jogar um jogo, não tava todo mundo bem, cara. Não tava todo mundo bem. Como que o técnico administra isso aí?
Como que o gestor, o gerente... E aí, o pior de tudo, a energia da pessoa que não tá legal influencia o ambiente. É ou não é? Fer, hoje, por sinal, uma das coisas que eu falei na reunião foi isso. E na terapia a gente aprende que existe que a gente pode vender para os times. E existem pessoas que são felizes e pessoas que estão felizes, e vice-versa, pessoas que estão tristes ou estão tristes. Então, assim, é muito difícil você trabalhar a equipe. Até eu compartilhei com elas um vídeo, depois eu posso encaminhar aqui o link, que é aquele vídeo de milhões, sabe? A gente tem 2 vídeos que a gente gosta. O do limão, que fala das pessoas, toda entrevista de trabalho eu já faço, que tem o que trabalha anos na empresa e não é promovido, e o que trabalha 3 meses e é promovido. Adoro aquele vídeo. A gente brinca com o vídeo do limão. Né? Não tem o limão, eu cato outra coisa. Uhum. E este vídeo do milhão, que bate muito nas pessoas que elas nunca estão felizes, elas sempre chegam no trabalho brigando, assim, enfim. Isso acaba contagiando. Então, nós estamos fazendo esse trabalho em todas as lojas, por sinal, foi um dos tópicos também da reunião, que algum dia não estar bem é uma coisa. Agora, quando você não está bem todo dia, começa a contagiar o time e realmente a energia é muito ruim, né? Então, Como a que gente... é esse, ô Mônica, esse vídeo do milhão aí? Eu não conheço, me explica como é que é a teoria Ele fala dele. assim, se você gostaria de ganhar 1 milhão, daí, o que você daria para ganhar 1 milhão? Ah, o que você fazer com 1 milhão de reais? O que você... Vai indo, vai contando a história e no final tá. Então, você trocaria 10 milhões por não acordar amanhã? Claro que não. Então, já que você está trocando 10 milhões, acorda bem, porra. Uhum. Né? Então, é mais ou menos isso que eu estou trabalhando bastante nas lojas. Então, estou usando, como se chama? Sun Tzu? A Sun teoria? Tzu É. e Eu o uso Maquiavel. semana passada tive um chilique e falei, hoje eu vou ser Maquiavel. Dei umas cuspidas de fogo. Então, assim, em resumo, Fer, até agora estava aqui também no celular, porque as meninas me chamam, é bem bonitinho. Elas ficam, ó, uma colaboradora minha, que eu mandei até aquela reportagem. Agora, olha o livro que ela está lendo, A Arte da Guerra. Dado, Sun Tzu já? Caraca. Mandei para ela no final de semana, não sei de onde que ela já catou o livro. Enfim, então, assim, primeiro, que você sempre fala, a gente é exemplo, primeira coisa. Segundo, a gente tem que fazer eles entender que o trabalho para mim, é muito gratificante, e deve ser a elas também. Ou, vamos lá, vou ajudar vocês a achar o que vocês gostam. Tô aqui, cara, vamos lá. Uhum. Então, esse vídeo do milhão, vou mandar ali, e o do limão também, para vocês verem, que quiser. Manda no grupo, manda no grupo. Mas tá sendo bem legal esse trabalho, assim, porque eu tô com tempo, né, Fer? Não está dando os resultados que eu quero, mas eu tenho tempo para estar trabalhando o time dessa forma, sabe? Mas é trabalhoso, É puta. bastante tempo, é bastante alinhamento. Agora, olha só para contextualizar o pessoal, da questão do Sun Tzu e do Maquiavel, eu até mandei para a Mônica um vídeo, cara, é fantástico. Só que assim, eu estou estudando ainda, que fala sobre as duas formas de você lidar. Então, Maquiavel, ele escreveu lá O Príncipe, e ele foi um cara que ele estudou muito a aristocracia lá de Florença e tal, e daí ele fez o livro lá, e tem algumas coisas que são faladas hoje dele, lá, algumas frases dele, e Maquiavel falava sobre essa questão de você ser político, de você ter que tomar atitude mais dura, de você mostrar poder. E o Sun Tzu, que é o autor lá da Arte da Guerra, foi um general chinês em que o maior lema dele era tentar vencer a batalha sem lutar. E ele falava muito sobre você ganhar tempo, sobre você trazer a pessoa para perto de você, ao contrário de Maquiavel, que Maquiavel é melhor ser temido do que ser amado. Sun Tzu já pensava de outra forma. Ele falava assim: é melhor você trazer a pessoa, que a pessoa esteja contigo porque ela quer, mesmo que isso demore mais tempo, do que você fazer ela vir do teu lado só pelo medo. E aí o vídeo lá ele mostra que tem hora que você tem que ser mais Sun Tzu, e tem hora que você tem que ser mais Maquiavel, porque às vezes tua empresa não tem 6 meses para você engajar o cara. Ou você faz negócio dar resultado em um mês, ou em 6 meses você quebra. E é muito interessante, estou estudando bastante, eu vou trazer isso para vocês. Eu mandei o vídeo para a Mônica achou bem legal também. E essa é uma coisa que a gente tem que trazer hoje para nosso time. Mas vocês acham que, por exemplo, essa questão da pessoa não estar bem,
Tem como amenizar isso para ela produzir no dia a dia? Tem como ser amenizado isso? João, só uma Oi, questão aí, com relação a isso, a gente tem bastante experiente com relação a essa coisa chamada de murmuração, que é uma coisa extremamente contaminante. Como a Mônica citou ali, chega uma pessoa reclamando de alguma coisa, ela vai contaminar todo o ambiente. Então, esse tipo de coisa é muito difícil de combater, se não for nesse estilo que a Mônica disse que tem que chegar, às vezes, dando chute na porta e brigando. Por quê? Porque são pessoas extremamente nocivas, que todo dia elas acham alguma coisa para reclamar. Não quer dizer que necessariamente seja do trabalho, mas elas trazem, às vezes, uma coisa de casa, uma coisa do trânsito, uma coisa qualquer, e elas jogam isso, e isso acaba influenciando o ambiente. O ambiente, às vezes, está legal, o ambiente está bom, está voltado para vender. A Mônica, de repente, mandou alguma coisa motivando todo mundo, e alguém chega e vai lá e joga um pouco de água na fogueira, sabe? Então, é mais ou menos essas pessoas, elas são assim todos os dias. Então, para lidar com esse tipo de gente, às vezes, tem que ser mais no confronto até que ele abra e diga por que que ele é simplesmente do lado negativo, quando é muito melhor ele dizer uma coisa legal. É isso aí. Mas olha só que interessante. Eu pego muito a Mônica como exemplo, porque por duas coisas. Primeiro, que a Mônica ela tá desde o começo comigo. A Mônica foi o meu MVP lá, o meu mínimo produto viável. Ela foi meio que cobaia, assim, né? Até ela falou assim: você tem que dar consultoria. Eu falei, Mônica, mas eu não tenho nada, não, mas faz aí e vê quanto você vai me cobrar, eu quero que você me ajude. E daí foi através disso que eu fui atrás de montar o JA e tal. E ela tá desde o começo. E outra coisa, a Mônica é uma pessoa que ela aplica 100% do negócio. Tanto é que assim, ela fala, Fer, e aí? Acabou as aulas lá da plataforma. Eu falei, mas como assim acabou? É uma por semana? Não, já assisti tudo. Então a Mônica é uma pessoa que ela aplica 100% e ela cobra do time dela 100%. E eu não sei se isso é motivador ou é desmotivador, mas nós estamos há 2, 3 anos junto aí, e agora, né, Mônica, que o negócio está começando a azeitar. Então demorou. E ainda tem muita coisa para ser arrumado ainda. E aí, como que você mitiga isso? Pessoal, vocês já viram linha de produção do McDonald's ser afetada porque o funcionário estava de mau humor? Você já viu falar que a linha de produção da Toyota foi afetada porque o funcionário estava de mau humor? O que isso tem a ver com a venda? Tem a ver com o seguinte, que a hora que você cria um processo e o teu time está azeitado e ele tem que fazer aquilo que ele tem que fazer, a influência dele tá bem ou mal vai ser quase zero no processo dele. E aí vem aquela história do livro lá, o mito do empreendedor. O mito do empreendedor, ele fala muito disso, de você criar um processo dentro do teu negócio que toda essa parte, não que isso que o Alceu falou, isso é provado cientificamente, afeta. Se o cara se ele tá com uma carga negativa, vai afetar. Isso é energia espiritual, isso afeta. Isso a ciência já mostra. Mas vai afetar menos se o time tiver um processo para seguir, entendeu? Então isso aí afeta. E isso, assim, eu vejo, porque eu acompanho, por exemplo, o time da Mônica. E eu falo de novo, a Mônica eu coloco ela sempre como exemplo, porque tudo que eu falo para ela coloca 100% em jogo. Ela cumpre 100%. E coloca para as gerentes dela fazer. E ela cobra. E tem resultado. É difícil, é doloroso, né, Mônica? Mas dá resultado. Sabe o que você estava falando ali do McDonald's? Outro dia eu vi um artigo, mas eu não. Essa minha história sempre está lendo alguma coisa que falava: você já viu existir o melhor fritador de batatinha do McDonald's? Não. São os processos que fazem o troço dar certo. Sai sempre igual, seja quem for, né? Então, assim, eu não sei vocês, mas eu ainda tenho dificuldade da parte do gravar vídeos. Mas o restante, Fer, tipo, eu tenho até o PO meu. Eu tenho amanhã o que eu faço. Amanhã é dia de analisar compra, dia de reunião do marketing externo, blá, blá, blá. Então, eu já, até agora, eu tá no meu Trello, melhorar o meu script diário do líder, do gestor geral, né? Baseado naquele que você mandou, Fer. Sabe aquele que você mandou, até que na outra reunião a gente falou e eu imprimi? Então, E olha só, Mônica,
negócio do McDonald's, não sei aonde eu encontrei, mas se algum dia alguém achar, me encaminhe, por favor, falando dessa pegada do McDonald's, que eu achei super demais e não sei onde tá. E olha só que interessante, a Mônica ela já tem 4 gerentes, são 4 lojas. Hoje, as próprias gerentes dela são proativas e vêm conversar comigo. Essa questão, que nem a Mônica falou assim, agora eu tô tendo tempo. Cara, sei lá, 6 meses atrás a Mônica não conseguia respirar. Não que tá 100%, né, Mônica? Falta muita coisa para evoluir. Só que o time dela já entendeu. Só o fato dela mandar um negócio, a vendedora já ter comprado o livro, sendo que a galera não queria nem assistir uma aula de 20 minutos. Só que tudo isso, e a gente tá no meio do caminho. Uma coisa interessante que eu lembrei agora, Mônica, acho que eu falei na reunião passada, né, do McDonald's, eu não lembro, cara, é tanta coisa, tanto vídeo que eu gravo, que tem a universidade lá em Illinois do McDonald's, e lá na universidade não, no museu, você vai lá e daí tem uns negócios que você olha lá para ver os vídeos antigos. E daí diz que o professor foi lá e estava olhando um vídeo, e tinha um vídeo todo desfocado, com o cara gaguejando, do cara ensinando o cara como que fazia o Big Mac. 1961, o McDonald's já gravava vídeo tutorial para quem fritava hambúrguer aprender a fazer um hambúrguer. Olha só, 1961. Já tinha tutorial do cara gravando o vídeo, ensinando o cara a fazer hambúrguer. Olha só que interessante. Então é processo. O sucesso do McDonald's, o sucesso de qualquer coisa, é o processo. E quanto mais processo a gente tiver, pessoal, mais no automático a gente vai andar. Quanto mais no automático a gente tá, menos a nossa parte emocional vai influenciar. Tem o lado ruim também. Qual que é o lado ruim? Que quando você está no automático, você para de ponderar. Você para, às vezes, de muito evoluir, porque você só vai indo, só vai fazendo. Mas a gente tem que estar sempre tentando criar esse processo, porque vai gastar menos energia. É aquela história. Por que um cara de 35 anos gasta muito mais energia, muito menos energia e atividade cerebral que um bebê de 6 meses? Que consegue fazer muito mais coisas, porque o cara já tem processo. O cérebro dele, para fazer as coisas, gasta menos energia. E o bebê não faz quase nada e gasta um monte de energia. E assim, muitas vezes, é na loja. Você não tem processo nenhum de venda, você corre, não consegue fazer as coisas, vira estresse, não bate meta e tá sempre. E aí, essas coisas de parte emocional, aí influencia mais ainda. João, só a título na época de bancário, por exemplo, a gente tinha o ciclo de controle de qualidade, os famosos CCQs. E essas reuniões eram sempre nos sábados. E essas reuniões eram justamente para alinhamento. Por quê? Porque a gente sentia na liderança dos supervisores da agência, traziam para a gente, era a reclamação que a equipe queria ser ouvida. Então, no CCQ, a gente largava um questionário e eles tinham que dizer tudo o que eles achavam que estava errado, tudo que podia ser melhorado. Então, era uma forma deles se sentir, digamos, ouvidos, valorizados. E isso funcionava assim 1000%, não sei, funcionava 1000%, porque a energia durante a semana era totalmente diferente quando você fazia o ciclo de controle. Quando você deixava de fazer por algum motivo, de feriado, alguma coisa, você notava a diferença na semana seguinte. Porque a pessoa se sente fazendo parte, né? Se ela tá dando a opinião dela. E aí é bem importante, né? Escutar a opinião, mas também colocar em prática. Tem algumas empresas aí que escuta, mas não coloca em prática nada que as pessoas falam, né? Aí também não adianta, porque daí o cara para de fazer, né? E empresa grande tem muita disso, né? Que a empresa, nós queremos escutar você que está na ponta e tal. Eles mandam o questionário, a pessoa faz, mas nunca coloca em prática. Isso aí é interessante, né? Você vê, não é uma coisa nova, né? Agora, quantas lojas que fazem, quantos varejos, Cara, se você pegar, faz a pesquisa. Se você falar com 10 lojistas, um faz reunião. Se fizer, 9 não faz reunião e não sabe nem qual que é a tua meta para o mês de agosto. Eu não sei. Não coloquei meta. Vai chegar aonde? Né? Como diz o Mauro Nomura, né, que é um dos maiores franqueados maior franqueado da Adidas do Brasil. Eu fiz um programa com ele no Resenha.
Ele falou, o mercado não aceita mais desaforo. Já foi a época do desaforo. Você fez coisa errada, você vai ficar pelo caminho. Pessoal, já deu 40 minutos aqui, eu não quero passar muito, até por causa, né, de segunda-feira e tal. Então eu quero fazer as reuniões mais curtas, fazer toda segunda. Eu vou mandar um material para vocês, se a internet deixar, né? Eu vou mandar um relatório para vocês semanal, que toda semana agora eu vou mandar para vocês. Eu tô me organizando, porque esse relatório é um relatório extenso, e eu quero ver se eu mando no sábado para vocês, ou na segunda de manhãzinho, para você compartilhar com o time e tal. Mas se eu conseguir conectar na internet agora, eu tô terminando ele. Já vou mandar no grupo agora à noite. Daí você manda para os teus vendedores e tal, que é um apanhado geral da semana do varejo. Eu quero mandar toda semana para vocês. Fechou, pessoal? Mais alguma coisa? Alguém quer colocar alguma coisa aí? Pô, deu bom hoje, hein? Quantas pessoas? Chegou da 14, também 10 aqui, deu bom. Achei que a galera não ia entrar. Fechou, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas depois, manda lá no grupo. Ô, Mônica, manda para nós esses 2 vídeos aí que você falou lá no grupo. Já mandei. Ah, fechou então. A gente vai discutindo lá. Tem outra coisa que eu achei bem legal, só que eu não estudei ainda. Tá aqui até nas minhas prioridades para amanhã, junto com o Maquiavel. Um videozinho da Virgínia, que fala um pouquinho, outra pessoa fala qual é a pegada do sucesso dela, assim, os posts, blá, 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 blá. Eu não estudei, tá? Eu marquei com o meu marketing semana passada de estudar e a gente não conseguiu. Mas se vocês quiserem, depois eu encaminho para vocês. Mas é uma das coisas agora que eu vou estudar também. Que eu achei bem legal, assim, para dar. Lógico, né? Ela é o cara. Mas para a gente roubar alguma coisinha e aprendendinho, né? Claro. Aí um dia ela foi pequena, né? Um dia ela fez live para 5 pessoas, pode ter certeza. Eu queria aproveitar um minutinho, Moni, eu estou acompanhando o teu trabalho, está muito legal, viu? Você está fazendo uns vídeos muito bacanas. Estou acompanhando vocês também no Instagram da JA e continua que está só crescendo, está muito legal, parabéns, viu? Mas é tão difícil, né? Eu não sei, mas, meu Deus, cada vez é mais desafiador a gente alcançar números malucos, né? É difícil. Eu tenho o Instagram da minha filha, que a gente trabalha também, e não é fácil, não, tá? Nos bastidores e fazendo conteúdo, gravando. Eu não apareço muito, mas olha, não é fácil, não, mas vale a pena. Me dá um oi para mim seguir e ver se tem alguma coisa que eu posso. Vou mandar para vocês também, para você é o seu, mas muito bacana, viu? A gente tem que postar, tem que aparecer, né? É difícil, Carol, mas vem o resultado. Carol, manda o Instagram da Chay lá no grupo. Eu vou mandar para vocês. Tem muita coisa que o lojista pode usar de ideia, entendeu? E eu tô com algumas ideias também, que eu tenho a marca infantil da Charlotte, né? A gente se inspirou na história da família, e eu tô querendo criar uma comunidade juntamente com as crianças mesmo, para reunir as crianças aqui em São Paulo, para tentar formar uma comunidade, porque eu acho que isso vai ser legal para ela e vai ser divulgar a marca, assim, que é essa ideia que o João falou, que eu acho que é bem interessante. E isso dá para vocês trazerem para dentro da loja com as clientes, fazer um chá da tarde, fazer alguma coisa assim. É um momento de bate-papo que muitas vezes vai sair muita venda. É um investimento pequeno. É uma coisa que dá para fazer uma coisa simples e as pessoas se sentem, né, mais próximas. Sempre tem um tempinho, né? A gente pode até já estou convidando algumas mães nos grupos para tentar fechar alguma data, para fazer um encontrinho. Eu acho que isso aí dá para fazer na loja também, né? Fazer um chá, fazer um encontro numa cafeteria, trocar algumas ideias. Isso é legal também para colocar em prática. Vocês que têm mais proximidade com os clientes, são coisas que dá para tentar, né? São propostas. Tem que inventar. Tem que estar inovando sempre, né? Vou mandar lá para vocês.